no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 8. Eu quero pedir, por gentileza, que você mantenha esse texto aberto. Isaías, capítulo 6, verso 8. Você, como cristão, já leu várias e várias vezes, você conhece esse texto, você conhece o contexto, e eu creio que o Espírito Santo é extremamente criativo para nos fazer ensinar coisas ricas aqui nesse texto, que tem tudo a ver com a minha e com a sua vida. Isaías capítulo 6, verso 8. Depois disto, é a voz de Isaías, é a voz do profeta, dizendo: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu disse, o profeta dizendo, o homem de Deus dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém? Eu creio piamente que o que está acontecendo com Isaías nesse texto é a vontade de Deus que aconteça com cada um de nós. O que acontece nesse texto é interesse de Deus, faz parte do processo de amadurecimento de todo aquele que confia no Senhor, que teme ao Senhor, que crê no Senhor, é de que chegue a um nível de maturidade, que se coloque à disposição de Deus, que se consagre a Deus, que saia de zonas de conforto para ser lançado no mundo, para se colocar à disposição para impactar pessoas. Havia uma demanda enorme naquele contexto, havia um contexto de extrema pecaminosidade, e Deus queria levantar pessoas. Esse era o tempo de Isaías, e eu creio que Deus tem esse tempo para você, de que você ouvirá a voz de Deus, e ouvirá o clamor das nações, convocando você, tirando você do banco, ou tirando você da cadeira. E agora a igreja vai adquirir umas cadeiras bem confortáveis, novas, bonitas. Eu não sei o que vai ser mais difícil, mais fácil tirar um pouco da cadeira, mas dentro dessa proposta de Deus é que ouçamos a sua voz, e a voz diz: quem eu vou enviar? A palavra enviar quer dizer arremessar, lançar. Isso não era só a proposta de Deus no Velho Testamento. Jesus disse: assim como o Pai me enviou ao mundo, eu vos envio ao mundo. E aí eu e você entendemos que o nosso trabalho, nosso grande trabalho, não está aqui dentro. Nosso grande trabalho está lá fora. E esse é o chamado. Nós somos levados a isso. Mas tem um detalhe nesse versículo que não pode passar despercebido. São as duas palavras iniciais do texto: depois disto. Depois de quê? O que acontece antes? Para que alguém consiga ouvir a voz de Deus, e uma voz que incomoda, que inquieta, que constrange, que chama uma ação, que empurra para o mundo, que leva para fora, para ser canal de graça, de salvação, de perdão, de misericórdia de Deus. O que acontece? Depois disto eu ouvi a voz de Deus. Eu queria abordar algumas coisas que aconteceram antes, a partir do verso 1 até o verso 7. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, um tema para essa palavra, seria: antes de Deus te usar. Algumas coisas precisam acontecer antes que Deus te use. E a minha oração é que o seu coração esteja muito mais disposto a servir do que ser servido. Esteja muito mais disposto a se oferecer do que receber oferta. A
A minha oração é que eu e você estejamos aqui nessa noite para entregar e não para receber. E que se estivermos aqui para receber, seja da parte de Deus. Então eu queria mostrar para você algumas coisas que eu acho interessantes. Antes de Deus te usar, Ele te prova. A coisa mais certa após alguém entregar o seu coração a Jesus, confiar no Senhor, a coisa mais imediata a esse ato de fé são problemas. Se eu estou vendendo para você um evangelho de facilidade, de 100% de bênção na sua vida, estão te enganando. E antes de Deus usar alguém, geralmente Ele prova. E as provas são marcadas por sofrimentos, por dificuldades. Se você, como cristão, está andando em dificuldades, em meio a lutas, isso é sinal de que você está no caminho certo. A porta continua estreita. Deus não enlargueceu a porta. E aqui onde a gente vê isso? A gente vê o verso 1. Olha para o verso 1. O verso 1 começa dizendo: no ano em que morreu o rei, em tempo de morte, tempo de luto. Mas e aí, o que tem a morte do rei a ver com um chamado de Isaías? Tem tudo. Porque segundo a gente olha nas escrituras, a família de Isaías era uma família abastada, uma família rica, influente no reino. Eles eram assim como os reis, viu? Era uma família de status, uma família que se relacionava. Amós, filho, ou seja, Amós, pai de Isaías, segundo alguns estudos, algumas reflexões, ele tinha sangue real. Eles eram amigos do rei Uzias, eram íntimos. Acredita-se então que esse momento de dor, esse momento de luto, foi extremamente importante para que Isaías, por meio da dor, por meio do sofrimento, por meio da dificuldade, conseguisse ouvir a voz de Deus. Tem um texto que diz o seguinte: no tempo da prosperidade eu te chamei. Acho que é Jeremias que diz isso. Aí o restante desse texto diz que para você não ouviu. Ninguém ouve o tempo da prosperidade, o tempo da bênção. E aí agora o coração afunila, agora tem um tempo de dor cercando. Olha, fica ligado em meio ao seu sofrimento, fica ligado em meio à sua dor, porque Deus está querendo se revelar a você. E geralmente, em todas as escrituras, é justamente nesse tempo difícil, nesse tempo adverso, esse tempo de ventos contrários, é onde Deus começa a se manifestar a você. No ano da morte do rei, eu vi o Senhor. Então, antes de Deus nos usar, antes de você entender como Deus está te chamando, está te levantando, está te colocando de pé, está te colocando na brecha, está querendo te usar, geralmente acontece em meio a tempos difíceis, tempo de dificuldade, tempo de luta, tempo de dor, tempo de aperto. Não menospreze os tempos difíceis, eles são enriquecedores. Dificuldades são oportunidades. E aqui a gente percebe isso. A primeira coisa que a gente entende, antes de Deus usar Isaías, colocou na vida dele uma dificuldade, colocou um tempo de dor. Esse tempo passa, viu? Dificuldades e as lutas da vida, elas são transitórias, são temporárias. Mas enquanto elas estiverem acontecendo, é porque Deus está geralmente perto. E geralmente querendo dizer alguma coisa, querendo ensinar alguma coisa, no mínimo Deus está querendo se revelar. Então, antes de Deus nos usar, Ele prova. Você está na prova? É assim que a turma gosta de dizer, né? Pastor, estou na prova.
Porque só quem passa pela prova pode ser aprovado. Não tem como você ser aprovado se você não fazer uma prova. Então essa é a primeira coisa que a gente percebe nesse texto. Mas tem uma segunda coisa dentro desse texto, que a gente entende que antes de Deus nos usar, Ele vai se revelar pessoalmente a você. Deus não usa, pelo menos em todas as Escrituras, profundamente alguém. Deus não levanta um homem, uma mulher de Deus, a qual não tenha tido com Ele um relacionamento profundo de face a face, não tenha conhecido. Dificilmente a gente vê isso. A grande crise de Jesus com os religiosos da época, com os religiosos de plantão, gente que frequentava congregações, gente que tinha um monte de regra na vida, era justamente isso. Pessoas que alegavam fazer a obra de Deus, porém não conhecia, não tinha experiência pessoal com esse Deus. E é por isso que Jesus, quando começa a falar em adoração, lá no capítulo 4 de João, ele diz assim: vocês adoram quem vocês não conhecem, porque o Pai procura adoradores que adorem em espírito e verdade. Agora, onde está isso no texto? Está no verso 1 do texto. Depois que o texto diz, no ano da morte do rei Uzias, quando falando de sofrimento, falando de dor, ele diz: eu vi você. Eu tive uma experiência pessoal com esse Deus. Eu o vi. Eu tive um face a face com Ele. Gente que se coloca à disposição de Deus, que tem um relacionamento com Deus muito mais do que frequentar culto de igreja. Eu vi o Senhor. Vocês lembram como Deus fez com Moisés? No deserto, apacentando os rebanhos do seu sogro Jetro, um arbusto começa a se incendiar e não se consumia, e Deus queria usar Moisés, e o que Moisés sabia de Deus era de tradição que fora passado por sua mãe, mas ele mesmo não havia tido uma experiência pessoal com Deus. E Deus chama a atenção dele. Ele olha para a sarça, e ela começa a incendiar, e ela não se consome, e ele chega perto, e Deus diz: ele chega muito perto, não, isso aqui é terra santa, e ele começa a ouvir a voz de Deus. E Deus, a primeira coisa que faz é se revelar: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Moisés, no deserto, no meio da sarça, teve um face a face com Deus. A partir daqui, Moisés está habilitado em partes para ser usado. Então, irmãos, a segunda coisa que antes da gente ser usado por Deus, precisa ter uma revelação pessoal com Deus. Como é que eu sirvo a Deus que eu não conheço? Como é que eu me digo alguém como instrumento, como ferramenta, como canal, se eu não tenho tido essa experiência? Mas muitos de nós, sabia, como cristãos, membros de igreja, incorremos nesse erro. Às vezes estamos trabalhando para Deus sem um relacionamento com Ele. Isso é muito comum. Isso faz parte do que a gente chama de um ativismo. Jó era um homem reto, íntegro, se desviava do mal. Testemunha do próprio testemunho de Deus. Viste meu servo Jó? Deus desafiava o diabo através de Jó. Íntegro, reto, temente a Deus, desviado do mal. Aí vem sofrimento, aí vem dor. Em meio a todo aquele processo de dor, foi o meio pelo qual Jó teve uma revelação da presença de Deus na vida dele.
Antes eu te conhecia só de ouvir falar. O resto do texto diz o quê? Antes, vou repetir, se liga, irmão. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora... Opa, é isso aí, querido. Quando os seus olhos passam a ver, você está começando a se habilitar para se usar. Esse é outro ponto. Terceiro ponto. Vendo esse texto. Antes de Deus te usar, Ele produz em você uma sensibilidade ao pecado. Pecado não é mais banalizado na vida daquele que está sendo levantado como instrumento. Aquele que diz para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, tem sensibilidade ao pecado. Não compactua, não acha normal uma vida de pecado. Para quem se dispõe a ser usado como ferramenta diante de Deus, como Isaías foi, a frase não tem nada a ver, não existe. O verso 5 diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um pecador, cara. E eu vi o Rei, eu vi o Senhor. A gente percebe uma sensibilidade da pecaminosidade do menino em relação à santidade de Deus. Não leva mais a vida de santidade na brincadeira. É gente que tem ojeriza a mentira. É gente que tem ojeriza a futilidade. É gente que não pactua com coisa errada. É gente que não se deixa influenciar. É gente que não se deixa levar pela onda do mundo. Não deixa. A gente não inventa nome para pecado. Pecado é pecado e acabou. Então, irmãos, a gente percebe uma sensibilidade. Por que você passa a ter uma sensibilidade ao pecado? Porque você está sensível a Deus. Quando você não está sensível a Deus, você está mais perto do pecado. E alguns cristãos chegam a achá-lo normal e natural. Todo mundo faz. Mas todo mundo faz isso. Não. Não aquele que já disse para Deus: eis-me aqui. Não aquele que já viu o Senhor face a face. Não aquele que já teve uma experiência profunda com Deus. Não aquele que já atravessou e venceu dificuldades e sofrimentos. E a gente vê um Isaías sensível. A gente percebe que antes de Deus usar, Deus então coloca essa sensibilidade, a presença dele. Gente que está disposto a fugir da aparência do mal. Gente que não compactua com mentira. Gente que leva a sua vida sexual a sério. Gente que leva a sua vida de pureza a sério. Esses estão se levantando. Esses estão conseguindo ouvir a voz de Deus, estão escutando: quem eu vou enviar? Essa pergunta de Deus aqui é estratégica. Quando Deus pergunta para Isaías: quem enviarei? A pergunta que Deus faz não é buscando uma resposta, é levando o cara a pensar. Porque seria extremamente lógico. Deus chega para uma pessoa e pergunta: quem que eu vou enviar? Você imagina? Digamos que você esteja com uma chave na mão do seu carro, entrando no seu carro, e eu apareça na porta do carona e dizendo: amigo, quem é que pode me levar ali na rodoviária? É isso aqui que Deus está fazendo. Mas não pode mais ter pacto com o pecado.
tem que ser como Daniel, propôs no coração não se contaminar. Entendeu? Sensível ao pecado. Aquela mulher de Potifar insistiu para transar no José. E ele fugia dela, escorregava dela. Por quê? O instrumento de Deus está sensível ao pecado, não dá mole para o pecado. Mas o texto vai mais adiante. Em quarto lugar, antes de Deus te usar, ou antes de Deus usar alguém, Ele vai te ensinar sobre você mesmo. Quando você vai passando por esse processo de enfrentar luta, de enfrentar dificuldade, de se perceber provado, quando você tem uma experiência impactante com Deus, pessoal com Deus, quando você tem o que a Bíblia chama de um PNL, face a face com Deus, quando você automaticamente, por estar sensível a Deus, você se torna sensível ao pecado, e por você ter uma experiência com Deus, ter um pouco mais de intimidade com Deus e conhecendo Ele mais um pouco, você vai passar a se conhecer também. Processo de autoconhecimento é um resultado de uma experiência de conhecimento da presença de Deus. Quando o texto diz aqui, ele diz no verso 5: eu sou um homem de lábios impuros. Caramba, olha quem eu sou, olha como é que eu me vejo, olha como é que eu me reconheço. Será que antes dessa experiência, da morte do rei, da revelação de Deus, sabe que Isaías tinha essa percepção? De perceber que a área frágil da vida dele eram os lábios? Não. Deus começou a mostrar virtudes e fraquezas para Isaías, a partir de um momento de intimidade que ele começou a construir com Deus. À medida que você aprofunda o relacionamento com Deus, Deus começa a dizer quem você é. Deus começa a desvendar para você a sua história. Deus começa a responder por que as coisas estão como estão. Porque tem gente, inclusive dentro do Evangelho, que não sabe como a vida está tão bagunçada do jeito que está. Mas só que Deus está querendo te revelar isso. E mais que isso, Deus está querendo te levantar. Deus está querendo te usar. E a gente percebe no Isaías que reconhece não só as suas virtudes, mas também as suas fraquezas, as suas áreas de fragilidade. Isso aqui tem a ver com humildade, viu? E tem muita gente que diz que anda na presença de Deus, mas não quer reconhecer seus próprios fracassos, seus próprios erros. Não quer se reconhecer como uma pessoa difícil, de temperamento complicado. Não quer se reconhecer como uma pessoa soberba, precisa ser mais humilde. Não quer reconhecer que seus lábios, que sua boca às vezes é pesada demais. Não quer reconhecer que às vezes por meio da boca está ferindo as pessoas que estão ao redor. Mas Deus está disposto a dizer isso. Deus está disposto a dizer o que você precisa mudar. Às vezes nós queremos que todos mudem. Queremos que a esposa mude, queremos que o marido mude, queremos que os filhos mudem, queremos que o pastor da igreja mude. Mas olha, quando eu mudo, aí, cara, o milagre acontece. Antes de querer que as pessoas mudem, deixa Deus mudar você. Para terminar, antes de Deus usar alguém, Ele precisa restaurar essa pessoa. Ok? Você está diante de um profeta que no Antigo Testamento ninguém como ele
revelação tão clara sobre Jesus. Alguns estudiosos chegam a dizer que Isaías é o evangelista do Antigo Testamento. Se você pegar do capítulo 1 ao final, você vai ver uma revelação profunda do caráter de Jesus, da personalidade de Jesus, da missão de Jesus em Isaías. Aí você fica imaginando, meu Deus, o profeta é considerado o profeta maior, que profetizou sobre vários reinados, começando em Uzias e terminando em Manassés. E tem um detalhe muito curioso sobre o reinado de Manassés e Isaías. Esse teve um cara ruim, né, pastor Saulo? Foi Manassés. Cabra ruim, perverso. Alguns estudiosos dizem que Isaías foi cerrado ao meio por mandato de Manassés. Mas você pode imaginar um homem ruim como Manassés? A Bíblia diz que ele se converteu, foi transformado. O pecado de Manassés foi purificado pelo Senhor. É por isso que não existe ninguém que Deus não possa transformar. E há uma tradição que diz que Isaías foi cerrado ao meio no reinado de Manassés. E algumas pessoas acreditam que Hebreus 11:37, quando fala que pela fé pessoas foram cerradas ao meio, há uma referência a Isaías. Porque o cara, quando ele se levanta diante de Deus, ele está também disposto a morrer por isso, a pagar o preço. Mas a gente percebe que esse homem, com essa audácia, com essa coragem, com essa firmeza, com essa voz profética, com essa revelação de Deus, precisou ser restaurado. O problema de muita gente desviada da fé, sabe qual é? São pessoas que entram pela porta da frente, trazendo do mundo, trazendo do pecado, feridas e mazelas terríveis. Gente, o pecado é devastador. A vida no mundo é uma vida terrível. E às vezes nós chegamos na fé, chegamos no Evangelho, nos defrontamos com a cruz, carregando ainda algumas questões, alguns ranços, algumas feridas. A editora Jocum faz uma pesquisa que acredita que 80% das pessoas que chegam hoje para as igrejas cristãs precisam urgentemente de uma UTI da alma. E olha, não quero ser pessimista não, tá? E eu acredito que não só os que estão chegando, mas fora. Tem gente que já está há tempo, que ainda está precisando ser restaurado, precisando de cura. O verso 6 e o verso 7 diz que Isaías, antes de que Deus pudesse usá-lo, passou por um processo de restauração poderoso. A Bíblia nos diz assim: então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Isso aqui é um homem sendo restaurado para que Deus possa usá-lo. Interessante que essa hierarquia de anjo serafim não aparece mais em nenhum outro lugar na Bíblia. Pode procurar, inclusive Apocalipse. Tinham 6 asas, falavam, e diz que nesse momento o homem de Deus, que Deus queria usar, precisava ser tocado, precisava ser purificado na área onde ele mesmo
Serafim é uma palavra que vem do hebraico chamado seraf, purificação por meio do fogo. Impurezas são purificadas com fogo. E hoje, na dispensação e na era do Espírito Santo, que na Bíblia também tem uma simbologia de fogo, o Espírito Santo está querendo purificar, restaurar. Mas é interessante que o texto diz que esses anjos, eles voavam, verso 2, serafins estavam por cima. Havia uma visão do profeta de que Deus estava sentado no trono e esses serafins estavam por cima. A palavra hebraica quer dizer que esses serafins pairavam sobre aquele ambiente. E eu ouso dizer, e por meio dos serafins, a presença de Deus está tão perto de gente que Ele está querendo restaurar, apenas aguardando que essa pessoa reconheça a área da sua vida que precisa ser restaurada. Eu creio que o Espírito está aqui hoje, aguardando eu e você dizer: Senhor, eu preciso que tu restaure. E sabe, Senhor, a área que eu preciso ser tocado, sabe? Deus sabe a área que você precisa ser restaurado. Mas Deus quer que você diga isso para Ele. Foi a partir da verbalização do homem de Deus: sou homem de lábios impuros, são os meus lábios que precisam ser restaurados, precisam ser purificados. Que área da sua vida precisa ser restaurada? Seus lábios? Na verdade, os lábios são resultado que está no coração, viu? A boca fala do que o coração está cheio. Talvez muitos corações precisam ser tocados hoje aqui. E a minha oração é que você escute a voz e ouvir a voz dele dizer: a quem enviarei? Vamos cantar mais uma vez? Mariana, chamar a público novamente. Vamos colocar de pé. Antes de Deus usar, tem um processo bacana com você. Deus não usa assim não, viu? Deus não aceita qualquer coisa e não usa qualquer pessoa. A Bíblia diz que Deus usa até o diabo, contra a vontade dele, mas usa. Mas não é esse tipo de disposição que Deus está querendo. Deus está querendo o coração voltado. Eu ouvi a voz dele que dizia: eis-me, envia-me. Vamos cantar a primeira parte. Primeira parte, tá, Maria? A gente vai. Esse cântico ele foi uma confirmação de que eu precisava repetir essa palavra hoje. Eu estava ali. Deus, dá um toque, fiquei meio constrangido de pregar isso hoje, tinha pregado ontem. E aí esse cântico tocou no coração da Mônica também profundamente, mexeu comigo ali naquele canto, profundamente. Querido, eu espero que mexa com você. Eu espero que você saiba, que você perceba que o Senhor está aí, que o Espírito de Deus está pairando sobre esse lugar, sobre a sua vida, que Deus está aguardando que você se pronuncie, que você diga para Ele: você precisa ser restaurado, você quer ser usado. Cante para o Senhor.
percebido o seu coração? Frio, distante. Ainda que você esteja congregando, ainda que você esteja no meio de uma multidão cantando louvores, Deus tem tocado no seu coração de uma forma muito amorosa nessa noite. Esses tempos difíceis que você tem passado, e às vezes em meio a tempos difíceis nós tendemos a murmurar e a reclamar, a nos desgastarmos, a nos enraivecermos. Já parou para pensar que esse é um tempo estratégico de Deus na sua vida? Já parou para pensar que Deus está cercando você, se colocando na sua frente, você não tem visto? E Deus faz isso com gente que Ele ama, com gente preciosa, onde Ele cerca com o seu amor e com a sua graça, onde Deus está trazendo agora uma sensibilidade agora em relação aos pecados cometidos, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo mal. E quando você tem esse tempo com Deus, seja aqui nesse local, nessa noite, seja na rua, seja no seu quarto, seja no seu trabalho, seja no seu carro, tudo muda. Deus quer que você o perceba, que você o veja. Isso vai causar um impacto estrondoso sobre a sua vida, é um divisor de águas na sua vida. Você está conseguindo ver Jesus hoje? Não com os olhos humanos, mas com os olhos da fé. E Deus te trouxe aqui para mostrar que tem áreas da sua vida que podem e precisam ser restauradas. E por meio do fogo, o Senhor está querendo ministrar isso. Deus falou no seu coração. Eu convido você a dar um passo. A gente vai cantar esse